Chamo Davi, ou Shrek, né, como foi falado aqui. Podem se sentar, tá, gente? Tô nervoso demais, misericórdia. Eu quero falar sobre o Davi. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Samuel 23, do 1 ao 5. Amém? Amém? Embora a minha casa não seja como Deus desejava, contudo fez comigo uma aliança eterna, firmada e segura em todos os aspectos. Ele certamente fará prosperar a minha salvação e me concederá tudo o que desejo. Aqui são os últimos momentos de Davi. E a gente conhece um pouco da história de Davi, né? Sabe, pelo menos o básico sobre Davi a gente conhece. Davi foi conhecido como o cara segundo o coração de Deus, pela sua conduta diante de Deus. Ele podia ter todos os seus erros, porque ele era humano, entendeu? Mas ele ficou muito conhecido Deus tomou um amor tão grande por Davi pelo fato de ele ter um coração extremamente rendido ao Senhor. Ele não tinha problemas em se prender às coisas da terra. Se Deus falasse para ele que era errado, ele abandonava aquilo ali e continuava com Deus. E nesses últimos momentos, dele ali, ele diz que Deus fez uma aliança com ele, que Deus chegou e falou que iria fazer com que a geração dele crescesse, fosse eterna, não morresse, entendeu? E foi um bagulho uma coisa que eu achei muito interessante. Falei, caraca, Deus falou que a geração dele seria eterna, Eu falei, como que seria isso, uma questão de uma geração eterna? E a gente pôde ver, acho que eu não lembro quem foi, não sei se foi a Gabi ou se foi a Lívia, tinham falado alguma coisa sobre Davi, que não lembro, foi não? Não lembro, alguém aí falou, entendeu? Isso aí, foi você? Então, você mesmo, parou. Tava falando lá sobre ele e eu lembrei na hora, entendeu? Porque eu fiquei pensando, teve muitas coisas ruins ali da geração de Davi, né? A gente sabe disso, tanta coisa ruim que saiu dali. Só que no versículo, eu não me lembro onde que eu li, mas estava falando sobre o fato de que mesmo eles cometendo erro, Deus iria fazer uma forma de preservar a descendência de Davi. E cara, eu achei isso extremamente interessante. Porque Deus ele sabia que a descendência dele iria cometer erros, entendeu? Mas ele iria arranjar uma forma de conseguir manter essa descendência, entendeu? E lá em Lucas 1:30, vou pedir para colocar aí na tela, diz assim: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E cara, Deus ele tem um propósito para tudo. Deus ele não faz uma aliança só por fazer, entendeu? Como a Débora falou, não sei onde ela está, entendeu? Ela falou, Deus não faz um propósito só por fazer, entendeu? Ele não chega e faz uma aliança com uma pessoa só, por ser uma aliança. Não, ele faz porque ele tem um propósito atrás dessa aliança. E através da aliança que ele fez com Davi lá atrás, foi necessária para agora, entendeu? Para Jesus. E você acha que Davi pensaria nisso? Caraca, eu vou fazer uma aliança com Deus que futuramente vai estar nascendo um menino Jesus aí no meu nome, não sei o que. Não, entendeu? Ele simplesmente fez uma aliança só porque, ele sabia o que ele poderia usufruir de Deus e que Deus podia usufruir dele, entendeu? Porque ele entendeu o que a aliança era para ele. Ele entendeu o que a aliança significava para Deus. E cara, eu fico abismado porque Davi foi um cara incrível, mano. Eu não tinha... quando você... Acho que todo mundo aqui passa por isso, né? Todo mundo que tem seu próprio nome. Eu cresci com o meu nome e, meu nome era só meu nome, Era só Davi, não tem nada demais. Mas aí teve um dia que Deus, ele falou assim pra mim. Eu sabia o significado do meu nome já há muito tempo, entendeu? Eu sempre soube, porque não tem mistério. Mas Deus falou assim pra mim, eu te dei esse nome. Esse nome não foi dado por acaso, eu te dei esse nome porque eu quero que você se lembre todos os dias que você é o meu amado. Você é o meu predileto. E o significado do meu nome é esse. Toda vez que alguém me chamou Davi, você está chamando o amado, entendeu? Você está chamando o predileto de Deus. E para mim isso,
Me impactou, porque era o que Davi era. Davi entendia que ele era amado, Davi entendia que ele era o predileto de Deus. E sabe, pelo fato dele entender que ele era o amado e entender que ele era o predileto, ele entendia que, sabe, quanto mais relacionamento com Deus ele tivesse, quanto mais a descendência dele viesse com isso, ele entendia que tudo iria, sabe, progredir, até chegar aonde chegou. Mesmo ele sem entender que a aliança dele um dia chegaria a Maria e José, ele foi lá e fez aquela aliança, porque ele entendia que a aliança era necessária. Da mesma forma que a gente precisa entender que a nossa aliança é necessária para Deus. Eu botei aqui alguns pontos que diz: a aliança com Deus é garantida. Primeiro, proteção e provisão divina. Deus honra aqueles que andam segundo os seus caminhos. Era exatamente o que Davi fazia. Ele andava segundo os caminhos de Deus. Como eu disse, Davi ainda era um ser humano, ele ainda cometia muitos erros, e ele cometeu erros bem... Só Jesus na causa, sabe? Ele cometeu uns belos de uns erros, entendeu? Mas ele não deixou que aquilo ali, sabe, marcasse ele. A gente podia conhecer Davi como o safado lá, entendeu? O que ele fez lá. Mas ninguém conhece Davi assim. A gente conhece Davi como? Como o segundo coração de Deus. Independente dos erros deles, o que marcou Davi durante todos esses anos foi que ele foi segundo o coração de Deus. Sabe, então que a gente não venha deixar de andar nos caminhos de Deus. A gente não venha de deixar, sabe, Deus falou assim: cara, você está fazendo, tá errado, larga de mão e volta. E quando Deus estava falando, sabe, quando eu estava lendo isso aqui, escrevendo, Deus estava falando diretamente comigo, sabe, porque como o pastor não diz, né, primeiro ele fala com a gente, para depois ele falar com o povo. E sabe, Deus primeiro estava falando comigo sobre isso. E o segundo é cumprimento das promessas. Ainda que demore, aos olhos humanos, Deus nunca falha. Sabe, como eu disse, Davi não imaginava tudo o que iria acontecer durante todos esses anos. Mas como Deus tinha um propósito naquela aliança com Davi, nós tivemos a nossa redenção por causa disso, entendeu? Por causa de uma aliança que foi feita, por causa de tudo isso, sabe? Chegamos a Jesus, aonde teve todo aquele processo. E em terceiro, são bênçãos geracionais. Assim como Davi, a sua fidelidade pode impactar a sua descendência. Como o pastor Júnior já falou isso muitas e muitas vezes, isso já está marcado na gente. Tudo o que a gente faz hoje vai marcar a nossa geração futuramente. Tudo o que eu fizer agora vai marcar os meus filhos. E eu fico pensando muito nisso, porque o que o meu pai e minha mãe estão fazendo agora me marcaram os meus irmãos. O que a gente é agora foi porque eles um dia largaram tudo que eles tinham para viver uma vida com Deus. E o fato deles, sabe, largarem tudo aquilo ali, hoje eu estou aqui, hoje meus irmãos estão aqui. E o que eu fizer agora vai impactar na vida dos meus filhos e dos filhos deles, e assim vai na vida de muitas outras pessoas. Então a gente tem que pensar não só na gente agora, mas a gente tem que pensar em toda a nossa descendência. Será que vale a pena mesmo a gente destruir uma descendência inteira por causa de um momento? Será que vale a pena a gente acabar com, sabe, uma geração inteira que tem pela frente, que pode fazer tantas e tantas maravilhas? Pensa, nossos filhos podem não, um dia estarão, sabe, fazendo milagres ou viajando pelo mundo, sabe, pregando o evangelho, ganhando vidas. Será que realmente vale a pena a gente destruir tudo isso por causa de um único momento? E eu fiquei, cara, eu não posso destruir a minha geração, não posso destruir a minha descendência por causa de um único momento que me vai ser prazeroso. E isso mexeu demais comigo, sabe? E por último, só para poder encerrar, eu li pessoal do segundo módulo teve que ler o livro do apóstolo, O Poder da Aliança, e é um livro muito bom, indico demais esse livro. Tem uma parte que diz assim: quando fazemos uma aliança que tem um propósito e realmente levamos a sério, Deus sempre entra na causa. Independente de qual for a aliança, seja com o seu irmão, com o seu pastor, com Deus, com a sua família, independente de qual for a aliança que você estiver fazendo, se tiver um único só propósito com Deus, não adianta. A gente viu isso, o que o pastor Júnior estava pregando aqui sobre o Jonathan, foi uma coisa que a gente leu nesse livro, entendeu? E eu fiquei muito coisa com isso, porque eles tinham uma aliança um com o outro. Deus viu a aliança que o Jonathan e o seu escudeiro tinham, e Deus estava lá com eles. Eles não imaginavam que Deus ia chegar e mandar um terremoto, mandar uma loucura lá do nada. Eles só imaginavam uma coisa: a gente vai fazer uma aliança. Se for de Deus, isso vai acontecer. Se tiver um propósito,
vai acontecer, não adianta. Se tiver um propósito com Deus, independente do que tiver, as coisas vão acontecer. Não adianta. A gente pode ter medo, eu digo por mim mesmo. O pastor Gino fica zoando a Yasmin, fraldinha, não sei o quê, porque eu e Yasmin parece que eu também eu vou dizer era mesmo, entendeu? Não vou dizer eu sou não, eu vou dizer era, entendeu? Eu era um fraldinha, entendeu? Eu não sou mais, porque eu entendi que agora eu tenho que ir, entendeu? Porque se for para ser de Deus, se for não é de Deus, vai acontecer e não tem quem vai impedir, sabe? E muito menos eu, né? Quem sou eu para conseguir impedir o movimento de Deus? Então, entendam que a aliança ela tem um propósito muito mais do que agora, mas sim no futuro. E é isso que eu tinha para falar. Amém.